Alguém quer fazer a oração para a gente dar início? Não? Vamos lá, então, tá? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado, Deus, por essa sexta-feira abençoada, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pelo dom da vida, te agradecemos pela vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, de todas as pessoas que nós amamos e que nos amam, Papai. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa saúde, e nós somos gratos a Ti. Senhor, se houver em nossa família ou em nosso convívio, Pai, Senhor, alguém que esteja com alguma enfermidade, com alguma doença, seja Covid-19 ou qualquer outra doença, Pai, toca, Pai, com teu toque de cura, de milagre, Pai, Senhor, para que essas pessoas venham se restabelecer, ter a saúde delas estabelecida, Pai, Senhor, em nome de Jesus, para que eles venham voltar ao nosso convívio quanto antes. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor continue guardando a nossa família, continue nos guardando, guardando nossa saúde, para que nós possamos passar esse período ruim e que a vacina seja logo distribuída, para que nós possamos começar a voltar à nossa rotina, um pouco diferente, nós sabemos, mas que nós possamos, Deus, poder nos encontrar novamente, poder estar em sala de aula novamente, Pai. Enquanto isso, Pai, nós dizemos que nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti. Continue conosco durante essa aula, nos dando discernimento, sabedoria, ter as crianças um desejo, Pai, de conhecer mais a Tua palavra, de entender, Pai, mais do Teu amor, que hoje elas venham entender mais e ser edificadas nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, te agradeço. Amém. Vamos. Nossa cruzadinha do terceiro A, ela está quase terminada, né, pessoal? Quase terminada, gente. Oi, Lara, pode falar. Prof, a sua voz tá muito baixa. Tá baixa? Uhum. Bom, vou falar mais alto um pouco para eu conseguir arrumar aqui. Bom, só faltou para a gente completar a cruzadinha a número 14, né? Nossa, a gente adiantou bastante, vocês quase terminaram já. Falta só a 14. A 14, ela está perguntando para a gente, o que lança fora todo medo? Consegue se lembrar? O que seria isso que lança fora todo medo? Lembra que quando a gente via na velha aliança, nós vimos com medo, né? Nós não, né? O povo de Deus vivia com medo, por quê? Porque eles tinham mais temor a Deus do que proximidade com Deus. Hoje nós temos proximidade com Deus e não precisamos ter medo, porque Jesus ele veio e se entregou na cruz por amor a nós, né? Para que nós nos tornássemos filhos de Deus. E qual é essa coisa que lança fora todo o medo? O que veio lançar fora todo o medo? Por que nós somos libertos desse medo hoje? O que moveu, o que fez com que Jesus viesse ao mundo para nos salvar? Lembram desses versículos que falam sobre a vinda de Jesus, que Deus deu o seu Filho
para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que ele fez isso? Por que ele deu o filho dele? Qual foi o motivo que moveu o coração de Deus a entregar o seu filho? Ninguém? Claro, não tem nenhum palpite? Gabi? Pra mim foi a salvação dos pecados, mas não iria caber, né? Isso, mas o que moveu o coração do Senhor a nos salvar? Por que ele fez isso? Aí já dificultou minha vida. É porque ele não queria perder. Mas por que ele não queria perder a gente? Porque Qual o sentimento que move o coração de Deus a fazer isso? pra mim foi porque ele criou a gente, não. Tipo, ele fica meio triste de destruir tudo. Mesmo que ele já tenha destruído uma vez. Isso, mas por que ele ficou triste? Será que ele gosta da gente? Você acha que Deus gosta de você? Bom, eu já sei que ele ama todo mundo, né? Ai, ama. Então qual que é o sentimento aqui? Amor. Amor. Então é o amor de Deus que lança fora todo medo. Por quê? Porque quando Jesus veio por amor de nós. O amor de Deus foi o que moveu todas as coisas. Que ele mandasse Jesus para morrer na cruz por nós e salvar. Tudo se resume ao amor de Deus. Então, nós dizemos que o amor de Deus, ele lança fora todo medo, porque hoje nós não vivemos debaixo do medo, do temor a Deus somente. Lógico, nós temos temor a Deus, mas principalmente nós somos o quê, ó? Filhos de Deus. Nós sabemos que nós somos filhos de Deus, que nós não somos mais escravos. Por quê? Porque o amor de Deus foi que nos salvou, foi que nos tirou desse lamaçal de pecado, tá? E Jesus, ele veio para nos restaurar, para restaurar essa comunhão com Deus, né? Deus tanto queria ter conosco por amor de nós. Muito bem, vamos ao nosso versículo da semana. Nosso versículo, ele está lá no livro de Isaías. O livro de Isaías, a gente costuma dizer que ele é a Bíblia dentro da Bíblia. Por quê? Porque muitas, né? A maioria das promessas, tem muitas promessas, tem muitas coisas, elementos sobre a vinda de Jesus, sobre Apocalipse, que estão presentes no livro de Isaías, tá? E aí lá no capítulo 9, versículo 6, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. De quem Isaías estava falando aqui? Alguém sabe me dizer? De quem Isaías estava falando? Ô, professor, né? Meu palpite que seja Jesus ou o Espírito Santo. Jesus, isso mesmo. Tá? Está falando de Jesus. Por quê? Porque ele está dizendo assim, ó, porque um menino nos nasceu. O menino que nasceu foi Jesus, né? Um filho se nos deu. Quem foi o filho? Jesus. Quem nos deu? O Senhor Deus.
E o principado está sobre os seus ombros. Por quê? Porque Jesus, ele sendo filho de Deus, o principado dos homens está sobre ele. E se chamará o seu nome maravilhoso, né? São os nomes que ele usa para Jesus e que aparecem também em alguns livros da Bíblia, principalmente em Apocalipse, vários desses nomes, desses outros nomes que Jesus é chamado. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, dentre outros nomes lindos que Jesus já fez. Muito bem, bom, o versículo continua aqui na parte de cima, tá? E aí eu vou contar uma historinha para vocês hoje, prestem atenção, que depois a gente vai fazer uma ligação, tá? Era uma vez um menino que construiu sozinho um barco de madeira, com velas, e ficou muito bonito. Todas as manhãs o menino brincava com o barquinho em um lago perto de sua casa. Mas um dia, um vento muito forte arrastou o barquinho do menino para bem longe, deixando o menino muito triste, pois não tinha como ir buscar. O barquinho foi para o outro lado do lago e o menino não o viu mais. Todo dia ele ficava pensando como estaria o brinquedo que ele mesmo havia feito. Certo dia, enquanto caminhava pela cidadezinha onde morava, o menino viu na vitrine de uma loja o seu barquinho. Ele entrou e disse ao dono da loja que o brinquedo era dele, mas o homem nem deu atenção. Então o menino perguntou quanto custava o barquinho, e o preço era bem alto. O menino trabalhou muito e guardou todo o dinheiro que ganhava, até que conseguiu a quantia que o homem da loja havia pedido. O menino foi correndo até a loja, entregou o dinheiro e saiu todo feliz, abraçado ao seu barquinho, dizendo: meu barquinho, agora você é meu 2 vezes, porque fiz você e porque paguei um alto preço para ter você de volta. Jesus fez isso por nós. Ele veio ao mundo para nos comprar por um preço muito caro, para que pudéssemos voltar para Ele. Vocês conseguem ver a ligação entre essa história desse barquinho e desse menino com a nossa história com Jesus? Conseguem entender por que essa história se parece conosco? Sim, prof. Por que nós parecemos com o barquinho, Lara? Porque Deus fez a gente e Ele nunca largou a gente. Isso mesmo, ele nunca se esqueceu de nós, né? Mesmo quando nós estivemos no pecado, mesmo quando o homem pecou, Deus não se esqueceu do homem. Deus não desistiu da humanidade. E Ele continuou velando, continuou conosco, né? Ainda que não pudesse mais ter a comunhão que tinha conosco, mas Ele não desistiu de nós. Mandou Jesus para que pudesse buscar a gente de volta, né? Para Ele. E hoje nós temos a comunhão com Deus novamente. Por quê? Porque Jesus pagou esse preço muito caro para que nós pudéssemos voltar para Ele, né? Que pudéssemos novamente ter comunhão com o Senhor. E esse sacrifício de Jesus, ele nos torna filhos de Deus. Ele nos dá uma nova identidade. Olha só, essa é a identidade de Jesus, né? Aí a gente tem aqui, vocês já devem ter visto a identidade, né? Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Olha só, essa daqui, vocês estão vendo? Tem que ser. Essa daqui é a minha, né? Tem lá um nome, tudo direitinho, tem o nome do estado, o nome do país e tudo mais. Aí atrás tem as outras informações, né? De filiação e tudo mais. E às vezes a gente recebe um desenho desse, no sangue, ela não acredita. A gente põe atrás para saber. Tá? Oi, Gabi, pode falar. Eu tenho um documento. Tem?
Eu tenho, mas eu só não sei onde que ele tá. Tem Eu tenho dois. Na verdade, eu tenho dois, mas não que seja o mesmo. Porque um é de um aquapark que eu vou, chamado Eco Park. E o outro é normal, que nem os outros. A que vale o território nacional, que é o nosso documento oficial, é a identidade, né? A carteira de identidade. Por quê? Porque ela é o que prova que nós somos cidadãos do Brasil, né? Que nós moramos aqui, nascemos aqui. E aí, em cima da nossa identidade vai ter lá a República Federativa do Brasil, né? Deixa eu ver. República Federativa do Brasil, aí Estado do Mato Grosso do Sul, que é onde eu tirei minha identidade, no estado, né? Às vezes, se a pessoa tira no estado de São Paulo, vai aparecer Estado de São Paulo, e assim por diante. E aí a de Jesus, né? República Federativa do Céu, embaixo, República Federativa de Israel, o nome dele, assinatura Jesus Cristo, e aí a fotinha dele, né? De como nós imaginamos Jesus, e a mãozinha dele com as chagas. Por quê? Porque é o que nos faz reconhecer Jesus, é o sacrifício dele por nós, né? Aí, a cidadania de Jesus. Jesus, então, ele tem duas cidadanias, assim como nós. Cidadania terrena. Nome, Jesus de Nazaré, né? Como ele nasceu em Nazaré. Pai e a mãe, José e Maria. Natural de Belém, Israel. Aliás, Jesus de Nazaré, porque ele morava em Nazaré, né? Natural de Belém, porque ele nasceu em Belém. Israel, que seria para nós seria o país Israel, e Belém, a cidade onde ele nasceu. Data de nascimento, Natal. Aí a cidadania celestial de Jesus. Nome, Jesus, Filho de Deus. Pai, Deus Pai. Naturalidade, céu, né? Porque ele é do céu. Data de nascimento, não tem porquê. Jesus sempre existiu. Né? Jesus como um elemento da Trindade Santa, né? Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus sempre existiu. Meu Deus. Não teve uma data de nascimento, porque ele sempre existiu. Para nós sermos cidadãos dos céus, nós precisamos receber Jesus em nossos corações, pedindo perdão pelos nossos pecados e crendo que ele existe e no que ele fez por nós. Nós precisamos crer. Então, quando nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Salvador, e nós cremos que ele nasceu e morreu por nós nessa terra, nós então somos salvos. Por quê? Porque nós precisamos declarar, nós precisamos falar com a nossa boca. Porque às vezes nós temos ali Jesus no nosso coração, nós andamos com Jesus, fazemos as coisas corretamente, conforme Jesus nos ensinou, mas eu preciso declarar. Por que eu preciso declarar? Eu preciso falar com a minha boca. Porque tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico, eles vão entender que eu sou de Jesus. Então, o meu espírito ele vai entender que eu sou de Jesus. Porque eu declarei, tá? E no mundo espiritual eu vou fechar todas as brechas que eu tenho que possam me tirar da presença de Deus, me tirar da presença de Jesus. Por quê? Porque eu estou declarando, eu estou dizendo, sim, eu sou de Jesus, eu reconheço que ele veio, nasceu de uma mulher, morreu por mim numa cruz, e agora eu sou salvo. Ele é filho de Deus e ele morreu por mim, para me salvar. E hoje eu também sou filho de Deus. Isso é uma forma, uma das formas de a gente declarar que Jesus é nosso. Oi, Gabi, pode falar. O prof, tipo, pode parecer que pra gente, Jesus, você sabe que ele ficou na cruz,
por causa que a gente tá fazendo pecado por causa da salvação também. Só que, tipo, pra gente, a gente continua fazendo pecado. Só que antes as pessoas pecavam mais. Roubavam a bengala da velhinha, faziam bullying com o outro. Na Sem verdade, mesmo saber quem são. ainda existe, né? Sempre existiu muito pecado. Porque nós somos pecadores, né? Essa é uma condição do homem, de ser pecador. Mas o que acontece? Quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador, nós temos a certeza de que nós podemos ser salvos. E por nós podermos ser salvos, quando nós queremos ser de Jesus, quando nós declaramos que nós somos de Jesus, o pecado ele não vai ser algo que nós vamos perseguir, que nós vamos querer fazer, né? Nós vamos sim querer andar em retidão, andar com Deus, fazer as coisas corretas. Por quê? Porque quando nós temos Jesus no nosso coração, nós amamos Ele, nós amamos a Deus. Então nós vamos buscar agradá-lo. E por que nós precisamos buscar agradar a Deus? Porque nós precisamos também que as pessoas vejam em nós algo diferente, algo bom, que faça com que elas também queiram conhecer Jesus e vir para Jesus. Tá? Quando nós queremos que um dia o Senhor voltará para nos buscar, nesse dia está escrito na Bíblia que todas as nações, todos os povos, toda a gente vai saber quem é Jesus. Então nós precisamos entender bem quem é Jesus, nós que somos cristãos, precisamos entender quem é Jesus, precisamos saber falar de Jesus, porque nós precisamos falar para essas pessoas que não conhecem, ainda tem muita gente que não conhece. E quando nós conseguirmos falar para todas as pessoas sobre Jesus, aí nesse dia Jesus vai voltar. Só que enquanto ainda existem pessoas que não conhecem Jesus, ele não vai voltar. Não porque essa seja uma condição, mas é algo que é bíblico, está escrito lá e vai ser dessa forma, né? Então, nós precisamos crer que, assim, sim, nós somos pecadores, nós vamos continuar pecando. Infelizmente, por quê? Porque a nossa natureza é humana. E o ser humano, ele veio de Adão. E Adão, ele pecou. E o pecado entrou no mundo. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, nós estamos sempre fugindo do pecado. Sempre estamos fugindo do pecado. Só que quando nós cremos em Jesus, nós temos algo para onde olhar. Nós temos Jesus. Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é ser como a pessoa de Jesus. Não que nós vamos ser iguais a Jesus. Isso é possível? É possível. Mas nós vamos buscar ser santos como Jesus. Nós vamos buscar a santidade de Jesus para nós. Tá? E é isso que nós precisamos crer. Que nós, por mais que nós continuemos pecando, e sim, antigamente as pessoas pecavam muito, realmente, mas hoje em dia, não que as pessoas pararam de pecar, não existe muito pecado, muito mesmo. Talvez até mais do que antigamente. Mas, assim, não dá pra gente medir, né? Porque, até mesmo porque um pecadinho e um pecador não existe, né? Pecado é pecado e pronto, acabou. Então, a gente tem que acreditar que Jesus ele veio por todos nós. Mesmo por aquelas pessoas que a gente vê cometendo algo terrível, Jesus veio por ela também. Então, eu preciso orar por aquela pessoa também, para que ela encontre em Jesus um refúgio, que ela não fique buscando ter pecado, buscando pelas coisas erradas, mas que ela busque em Jesus alguém que vai tirar ela desse mundo, vai tirar ela dessa dor, desse desamor. É isso que nós precisamos ter na nossa mente, que nós não somos melhores do que ninguém, mas também, como conhecedores de Cristo, nós precisamos levar a palavra para as pessoas e falar de Jesus.
Bom, vocês têm alguma mais pergunta? Ainda tem dúvidas sobre isso? Tem alguma coisa que vocês não entenderam muito bem? Gostaria de esclarecer? Pode falar, Gabi. Prof, a minha dúvida eu buguei inteira. Porque todos nós sabemos que o pecado é mal. O pecado é do mal. Mas sem o pecado, talvez a gente não estaria aqui hoje. Tipo, se o Adão não pecasse. Se Adão não pecasse, tem uma música que se não me engano, Fernandinho, ele diz assim, que o homem estava no jardim do Éden, só que o homem pecou. Quando o homem estava no jardim do Éden, se a gente tivesse continuado no jardim do Éden, mesmo assim, Jesus seria o nosso Senhor. Tá? Mesmo assim, Jesus seria o nosso Senhor. Como nós pecamos, como o homem pecou, e nós fomos expulsos da presença do Senhor ali no jardim, Jesus, ele não é mais só o nosso Senhor. Ele também é o nosso Salvador. Então, por isso que, assim como o barquinho, nós somos de Jesus 2 vezes. Entende? Então, o pecado, o que ele fez com a gente? Ele fez com que nós fôssemos salvos por Jesus. Mas isso não quer dizer assim, né? Que bom que o homem pecou porque Jesus veio para nos salvar. Não, né? Porque, na verdade, seria muito melhor que todos vivessem em retidão, que a gente continuasse no jardim do Éden. Imagina que maravilha que seria, né? Mas isso aconteceu. O pecado entrou e nós hoje precisamos, sim, buscar a salvação por meio de Jesus. E graças a Deus que Jesus veio por nós, porque senão nós ainda estaríamos debaixo da lei de Moisés, fazendo sacrifícios diários ou sacrifícios semanais para pagar os nossos pecados, para poder tentar ser aceitos por Deus. E aí íamos continuar vivendo debaixo da escravidão do pecado. Né? Então é disso que Jesus nos libertou, da escravidão do pecado. Não que nós não vamos pecar. Da mesma forma que o homem pecava no tempo de Moisés, o homem continua pecando. Mas hoje nós temos um único sacrifício que foi feito por nós, que é o sacrifício de Jesus. Jesus, ele nos resgatou. E hoje nós não morremos de fato, nós morremos, mas nós temos a vida eterna com Deus. Tá? Melhorou um pouquinho, Ok. Gabi? A minha mente ficou esclarecida agora. Que bom. Então tá. Ó, eu elaborei uma atividade para vocês. Deixa eu até ver. Eu vou explicar aqui e aí depois eu vou mandar o link lá no grupo. Apesar de que só tá vocês duas aqui, mas eu vou dar uma explicadinha bem direitinho lá no grupo. Para o pessoal entrar lá e responder. Não é difícil, é super fácil, super tranquilo, tá? Eu vou, para explicar para vocês, quando eu mandar o link, vai abrir essa página aqui. Vocês vão clicar lá, vai abrir essa página aqui. Aí você vai vir aqui e vai escrever seu nome. Se tiver o nome de outra pessoa aqui, você vai ver, embaixo vai ter aquela mensagem, né? Essa não sou eu, essa pessoa não sou eu. E aí você vai colocar o seu nome aqui e começar. O nome da atividade é Identidade de Jesus. Aí vai aparecer um botão de start aqui. Aqui do lado vai ter um cronograma, tá vendo? Um cronômetro, aliás. Um cronômetro que vai estar contando. O que eu tenho que fazer aqui? Organizar as letras. Cada bloco desse é uma palavra. Tá vendo? Aqui é uma palavra bem grandona, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. Então, o que eu preciso fazer? Organizar de forma que apareçam as palavras aqui na ordem correta. Tá? E eu vou arrastar.
Ou para que já sei uma. Já sei duas. Tá. Não fala não, porque eu resolver em casa. Tá? Não acaba essa brincadeira. Então, é só isso. Você vai arrastar as letras aqui para formar as palavras. Tá? E aí vai aparecer identidade de Jesus. Algo relacionado à identidade de Jesus. Bom? Alguma dúvida? Não? Aí eu vou deixar vocês responderem, porque depois vocês respondem em casa, é um joguinho bem tranquilo, né? E aí a gente volta com a correção semana que vem. E aí, de repente, os colegas também vão poder responder, a gente vai ver. Ela também dá uma opção de ver lá quem foi mais rápido, quem acertou mais, né? Nesse caso não é quem acertou mais, é quem foi mais rápido, somente nessa brincadeira. Tá bom? Alguma dúvida, meninas? Não? Tudo tranquilo? Foi, Lara? Prof, é pra gente instalar esse jogo? Não. É um link da internet mesmo. Aí, quando você clicar lá, ele já vai ir naquela página do joguinho lá. Tá? Não precisa baixar nada. Oi, Gabi. É tipo quando você faz uma pesquisa na internet e abre logo no site, você não precisa instalar. Isso mesmo. Chama-se Word Wow. É onde a gente tem uma plataforma lá para construir algumas atividades. E eu descobri bem pouco. Bom, meninas, então é isso. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Bom fim de semana, tá? Tchau, tchau.